Já aconteceu com você de você ter uma área na sua vida que parece que a coisa está travada, bloqueada, parece que as coisas não fluem? Algo que você tem clareza, que é importante para você, algo que você quer, mas que a coisa fica meio que empacada. Todos nós temos um pouco disso. A clareza de que algo é importante, mas em algumas áreas nós não nos damos permissão para aquilo acontecer. Eu quero conversar um pouquinho com você nesse vídeo sobre autossabotagem. Em que área da sua vida você afirma para você mesmo que você quer muito aquilo, mas fica se auto-sabotando, se auto-enganando, se boicotando, não permitindo que a coisa aconteça. Por mais que você queira, aquilo não acontece. Esse processo da autossabotagem, ele tem as suas raízes lá na infância. É mais ou menos assim, de 0 até 6, no máximo 7 anos de idade, nós vamos recebendo informações, passando por experiências e a gente vai fazendo um download na nossa mente inconsciente. A gente vai trazendo aquilo para dentro de nós. Principalmente as experiências carregadas de emoções. Experiências como que foram traumatizantes, experiências boas também. O nosso processo de aprendizado é muito marcado por experiências emocionais. E a nossa memória registra aquilo que é emocionalmente diferente. Ou algo que foi muito ruim, ou algo que foi muito bom. E dessa forma nós vamos fazendo as nossas programações, nós vamos criando as nossas crenças. E aí a gente vai crescendo, adultecendo, mas em alguns aspectos na vida a gente fica com aquela sensação que a gente não tem maturidade. Por quê? Porque nós não estamos fazendo o que precisa ser feito. E é um processo muito sutil. Às vezes nós não temos consciência disso. Para algumas pessoas pode ter a ver com a forma física. Pessoas que não estão satisfeitas com seu peso, pessoas que não estão se sentindo saudáveis, elas têm clareza que elas querem mudar, mas não mudam. Vai lá, paga 3 meses de academia para garantir que vai fazer, mas não faz. Sabe por que não faz? Racionalmente a pessoa quer, mas emocionalmente ela não está se dando permissão. Muitas vezes porque aconteceu algum evento lá na infância, onde ela não se sentiu merecedora. Ou alguma coisa ali aconteceu que ela afirmou para ela mesma: eu deixo tudo pela metade, eu não sou determinada. Alguma coisa assim. E aí vira uma briga interna. Na programação neurolinguística nós trabalhamos com o conceito de partes. Tem uma parte de você que quer ter saúde, quer ser saudável, quer se alimentar bem, quer fazer exercício físico. E tem uma parte de você que não está permitindo. Aquela parte que quer que você descanse, que você coma comidas deliciosas, suculentas. Então parece uma briga. E uma parte fica sabotando a outra. Porém, é muito importante eu ter clareza de que se eu não trabalhar a causa, se eu não compreender o que está me atrapalhando, qual é a crença que está instalada ali, pode ser que eu fique fazendo a mesma coisa, como um processo de loop. Vou de novo, começar o ano, agora vai. E vai 1 mês, 2 meses e desiste de novo. E isso vale para qualquer aspecto da vida. Algumas pessoas é sobre relacionamento, algumas pessoas é sobre algum vício, como fumar, por exemplo, que é um vício que tem muitos ganhos secundários. Então a minha intenção é falar um pouquinho desses sabotadores. E existem vários. Eu vou falar de alguns aqui. O mais forte deles, nós podemos chamar de o juiz, ou seja, o crítico.
O crítico, ele nos leva a nos auto-sabotar muito. Quase que eu me auto-sabotei nesse vídeo de hoje. Porque o lado crítico veio assim, nossa, mas a sala está muito quente. Se você ligar o ar-condicionado, vai atrapalhar. E também, olha, você nem fez suas unhas direito. Então o crítico, ele detona com a gente. Ele invalida, ele coloca a gente para baixo, ele faz a gente se sentir mal, não se sentir confiante para ousar. Sabe aquelas pessoas que falam assim, vou fazer um vídeo para o YouTube, faz 500 e não posta nenhum? Esse é o crítico. E o crítico, ele impede a gente, primeiro, da gente ser uma pessoa que dá apoio, porque geralmente o crítico ele só vê o lado negativo, e ele também não colabora nos relacionamentos. Ele é crítico com o outro. Então, se é um marido que é muito crítico com ele, que é exigente, ele não consegue ser amável com o filho. Ele está sempre olhando onde é que o filho está errando, né? E às vezes não percebe os detalhes para elogiar na esposa, para valorizar, mas reclama com muita rapidez. E uma coisa é você dar um feedback conscientemente de algo que não está bom. E outra coisa é você ter esse padrão rígido de crítica. Quando nós criticamos demais, nós destruímos as relações. O relacionamento fica muito árido. Não dá para florescer uma relação saudável, né, onde tem muito excesso de crítica. Então, o que eu digo para você sobre isso? Primeiro, como eu falei anteriormente, qual foi o download que você fez lá na sua infância, que virou um mandato interno, que virou uma crença que faz com que você seja tão crítico? Será que foi uma invalidação que você teve de um dia, aquele menininho que chegou em casa feliz, mostrando um desenho que a escola achou lindo e o pai falou, esse monte de rabisco? Ou falando de uma nota que foi a melhor nota, e o pai falou, não fez mais que a sua obrigação? E aquilo a criança entende, eu não sou tão bom, eu devo ter algum problema, né? Eu não sou uma pessoa adequada, eu não sou boa o suficiente. E a partir do momento que você instala essa programação, essa crença, isso você vai levando para a sua vida, se você não parar para poder investigar e tratar isso. Então, se você tem esse padrão de ser extremamente crítico, perceba o que ser assim faz com você. O que ser assim faz com os relacionamentos. Isso está te ajudando ou te atrapalhando? E agora entre em contato com o sentimento que você experimenta por ser tão crítico. E perceba de onde que isso vem. Ao abrir um arquivo de uma lembrança e você perceber que isso tem uma causa raiz, você pode acolher aquele menininho ou aquela menininha. E você pode, se você quiser, olhar para isso de forma diferente. Uma sugestão que eu dou para a pessoa que é muito crítica é começar a utilizar a estratégia de agradecer e reconhecer. A pessoa que começa a agradecer, ela começa a experimentar um bem-estar muito grande, aí não tem espaço para ser tão ranzinza e tão crítico. Então comece a reconhecer. Seu filho fez aquele trabalho, reconheça, vem cá meu filho, nossa, ficou legal mesmo. Me conta, me fale mais um pouquinho como é que você fez isso. Eu achei criativo, eu achei bacana as cores que você usou. Observe, amplie a sua percepção. Se a sua esposa fez uma comida, parabeniza, agradeça, valorize. A partir do momento que você começa a ampliar o seu olhar, já que você é um expert em criticar e ver defeito, comece a desenvolver a habilidade de ser um expert para ver qualidades. No início é esquisito, depois você vai começar a se sentir bem com isso. E depois
Traga isso de você, na sua relação com você mesmo. Comece a se valorizar. Quando você perceber que você está com aquela conversa interna de invalidação, olha para você, identifique o crítico, fala, ih, já veio o juiz, já veio o cri-cri, já veio o crítico. Isso não sou eu, isso foi uma persona que eu criei desde a minha infância, mas ó, não entro nessa. Ao dissociar e olhar para a situação, você vai tirando a força desse crítico. Brinque com isso. E depois você me conta o que aconteceu. Todas as vezes que você se pegar criticando você mesmo, né? Você na sua autocrítica de invalidação ou criticando o outro, apenas perceba que está entrando em cena aquele crítico, aquele cri-cri que não te ajuda, que não faz você se sentir bem. Quantas vezes você faz isso no automático e depois você começa a experimentar uma culpa muito grande. Então, esse é um autossabotador muito forte. Parece que todos os outros se originam desse. É o crítico que muitas vezes impede você de experimentar algo novo, você acha que nunca está bom o suficiente. É o crítico que impede você de confiar mais no outro, de ser uma pessoa mais leve, mais agradável. Não que você tenha que ser agradável o tempo todo, depois vou falar sobre isso, mas que você não seja uma pessoa tão fria, tão rígida. Está aí a sugestão. Tome consciência, perceba e converse com esse crítico. Fala com ele, ó, tchau, agora eu vou me permitir não ser tão rígido. Agora eu vou me permitir me acolher e acolher o outro. Um outro sabotador que tem, que também é muito forte, é o perfeccionista. O perfeccionista é aquele que quer ver tudo nos mínimos detalhes. Ele é organizado, ele é sistemático com as coisas, né? Se uma coisa está fora do lugar, aquilo vira um problema. O perfeccionista, ele é meio que insistente também. Ele fica e perde muito tempo, porque ele fica gastando horas com detalhes que não são os mais importantes. Quando a pessoa está muito ligada nesse jeito perfeccionista, ele também acha que nunca está pronto. Sabe aquela pessoa que faz 500 cursos e ainda não começou a contribuir? É o perfeccionista. É aquele que fica imaginando que tem que estar tudo 100% para se lançar. E na realidade não é assim que acontece. Ninguém aprende 100% a andar de bicicleta antes de levar uns tombos, não é isso? E na nossa vida também é assim. Ouse fazer que o poder lhe será dado. Quando meus alunos vêm conversar comigo, Luísa, eu quero muito, né? Tem muito tempo que eu estudo PNL, que já fiz psicologia positiva, já fiz coach. Eu quero muito começar a ajudar as pessoas. Aí o perfeccionista começa a idealizar aquela coisa perfeita. E eu falo, você quer o que especificamente? Recentemente eu conversei com uma aluna muito querida. Eu quero trabalhar com pessoas idosas. Eu quero começar um projeto com pessoas idosas. Falei, então vai aqui, ó, na rua tem uma casa de convivência. Agora não está funcionando por causa da pandemia, mas vai lá, passa um dia lá. Comece batendo papo, fazendo alguma coisa. Ouse fazer para ver se é isso mesmo. E o outro falou, eu quero trabalhar com adolescentes. Nossa, gente, tem tanto adolescente precisando de ajuda. Eu mesma tenho um projeto de adolescentes. Então, o que você vai fazer? Vai numa escola pública, passa um dia na sala, né? Ofereça o trabalho, primeiro gratuitamente, porque é seu laboratório. Então, tudo começa com o primeiro passo. E no primeiro passo, quando eu olho, por exemplo, os meus podcasts, antes de eu começar a fazer, eu fiquei assim, depois eu falei, quer saber, eu vou fazer. É um desejo que eu tenho de contribuir, não estou cobrando nada de ninguém. Hoje eu ouço os primeiros podcasts e fico, ai meu Deus, estou cheia de crítica, não estou gostando. Mas que bom,
Antes o feito do que o perfeito. Então, quando o perfeccionista estiver muito assim, o que o perfeccionista faz? Ele valoriza mais o assunto, mais a meta, do que o relacionamento. Muitas vezes ele tem motivos para agradecer, para valorizar, e ele não faz isso. Por quê? Porque não ficou perfeito. Então, o relacionamento que ele está nunca está bom, porque ele desenha um exemplo, assim, modelo de perfeição que ele não vai achar naquela pessoa, né? Quer botar a pessoa dentro daquela forma lá, informar a pessoa do jeito que ele acha que é o ideal, e acaba sofrendo muito, porque ninguém é perfeito. Quando ele erra, ele sente uma culpa muito grande. Então, a gente vai aprender a olhar para o perfeccionista e falar, ok, mas eu vou me permitir fazer desse jeito. E daí o que acontece, né? Eu lembro que nos primeiros vídeos que eu fazia, eu não gostava de assistir de novo, senão eu acho que eu ia tirar ele do ar. Agora eu falei, poxa, deixa lá. As pessoas vão ficar com alguma coisa útil. Então, o perfeccionista, ele deixa muito de contribuir, porque ele está sempre buscando um jeito perfeito demais. E ninguém começa assim, né? A gente pratica muitas vezes para poder sentir que tá bom. A gente não começa já no nível que acha que é o máximo, não. E assim é a vida, a gente vai evoluindo aos poucos. Então eu sugiro, e também procure perceber, né, da onde que isso vem. E às vezes tem até a ver com o primeiro sabotador, que é o crítico, né? Quando eu acho que eu não sou bom o suficiente, quando eu acho que eu sou inadequado, eu fico num nível de exigência muito grande e isso acaba me adoecendo, criando estresse, ansiedade e tudo mais. Tem um outro sabotador que eu quero falar com vocês, que é o terceiro sabotador, é o bonzinho. O que é esse bonzinho? É aquele que tem a crença que tem que agradar a Deus e todo mundo. É o seja agradável, ele quer agradar o tempo todo. E não tem nada errado, uma hora ou outra, você fazer uma gracinha aí com a sua sogra, ou com o seu chefe, ou com o seu sócio, tá tudo bem você agradar. Agora, quando você fica refém desse comportamento, aí não é legal não. Quando é que eu sei que eu estou dentro dessa identidade do agradável e do bonzinho? Eu sei quando eu estou me contrariando, quando eu estou negando para mim algo para possibilitar para o outro. Todo bonzinho ele tem dificuldade de falar não, sabe? Para o outro, porque para ele fala não o tempo todo. Então ele passa a viver uma vida que não é dele. Só que é uma autossabotagem. Na realidade, toda pessoa que tem esse bonzinho muito forte, o prestativo demais, ele é muito carente. Ele faz isso com a intenção de receber reconhecimento. E quando ele não recebe, ele fica frustrado. Sabe aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu dei tudo que eu pude para essa pessoa, deu porque quis, né? Então eu começo a ficar lamentando. Isso também tem uma causa raiz. Qual é a crença que você tem que agradar o tempo todo? Olha os seus projetos, que você vai se auto-sabotando e arruma justificativa, porque meu filho, porque eu tenho que cuidar disso, cuidar do outro. Não, fique no seu espaço, controle aquilo que está, né, na sua alçada aí e deixe o outro fazer. Porque quando eu fico amortecendo muito as quedas do outro, eu não estou contribuindo com o outro. Eu não estou permitindo que o outro faça. E eu estou criando pessoas também incompetentes. Então, quando você estiver fazendo algo por alguém, encara isso de verdade. Procure se perguntar, qual é a minha necessidade que não foi preenchida e que eu quero que o outro preencha em troca desse favor. Eu não estou dizendo para você ser uma pessoa má. Estou dizendo para você não ficar refém disso.
E o bonzinho, muitas vezes a causa está na infância e tem a ver com aquelas situações assim, nossa, esse menino não reclama de nada, esse menino é tão bonzinho, tudo que eu peço ele faz. Isso combinou durante um tempo, foi bom, toda criança precisa ser aceita e você foi muito aceito por isso, né? Não deu trabalho, foi bonzinho. Só que agora você precisa se posicionar, precisa falar não, precisa colocar limites, você não pode abrir mão de você, não precisa ficar pedindo licença para respirar. Ninguém confia numa pessoa que é bonzinho demais, que é prestativo demais. Por quê? Porque quando ele tem que falar uma coisa verdadeira, ele não fala, tem medo de machucar. Então toda vez que o bonzinho vier, encara ele, fala, peraí, agora eu vou ser eu. Né? Parece que a gente alimenta tanto essa identidade do bonzinho que ele ocupa a cena sem pedir licença. Sabe quando você fala assim, ah não, agora eu não vou aceitar esse relacionamento do jeito que tá não. Agora eu vou me posicionar e daí a pouco tá... isso é dependência emocional que você está criando. Isso não te faz bem, entende? Então veja isso com carinho. Olhe para você. Fale, eu mereço ser feliz. Eu mereço falar sim para mim primeiro. Eu mereço me autoconhecer, preencher essa minha carência, porque ninguém vai preenchê-la para mim. Toda pessoa que tem esse autossabotador, o bonzinho e o agradável, é uma pessoa com autoestima frágil. Ele faz, mas ele fica carente de um reconhecimento. Então, que tal você passar a ser você mesmo? A ser quem você é? Faz sentido isso para você? Quero falar de mais um hiperrealizador. O que é o hiperrealizador? O workaholic. É aquela pessoa que faz, está sempre atarefado, começa uma coisa, faz outra, faz 1000 coisas, é um multitarefa. É aquela pessoa que não vive o presente, que não consegue desfrutar dos momentos simples da vida, está sempre ocupado. Aquela pessoa que não basta montar uma empresa, tem que montar 2, 3. Aquela pessoa está sempre com a sensação que está perdendo tempo. Não, eu estou aqui vendo esse vídeo, mas na realidade deixa eu aproveitar para pesquisar na internet mais isso, mais aquilo. O hiperrealizador, ele tem um foco em resultado. Só que muitas vezes ele vira um fazer humano. Ele cuida de muita coisa, mas esquece de cuidar daquilo que é essencial, da sua própria saúde, da sua espiritualidade, da sua família. Nós não somos um fazer humano, não é verdade? Então, a pessoa que tem essa crença, que tem que ficar realizando e fazendo o tempo todo, chega uma hora que ela está desconectada dela mesma e ela começa a experimentar um grande vazio existencial. Isso também tem uma causa raiz. Entre em contato com esse sentimento. Como é que você sabe? Como é que você cria isso na sua vida? Por que você está nutrindo esse jeito de ser? Qual é seu ganho secundário? Muitas vezes a gente começa a entender que estresse, que está ocupado o tempo todo, é sinônimo de responsabilidade, de ser responsável, sabe? E às vezes não é por aí. Às vezes isso foi muito importante em alguns momentos na sua vida, que você teve que lidar com um monte de coisa, dar conta de um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas agora é uma coisa de cada vez, né? Se permita desfrutar. Tira um tempo para se conectar com você. Tira um tempo para se autoconhecer. Quem sou eu? Como eu funciono? O que me faz feliz? Quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos? Para eu me livrar dos sabotadores, eu preciso ter maturidade. E a maturidade só acontece se eu me autoconhecer. Se eu saber quem sou eu. O que eu faço, que significado tem isso que eu estou fazendo. Então eu sugiro para você se lembrar que você não é um fazer, você é um ser. E todo ser humano tem necessidade de atenção, de amor,
de ter tranquilidade, de ter calma, de dar um significado maior na vida. Lembrar você, uma coisa que você já deve saber, caixão não tem gaveta. Se cuide, a vida não é só isso. Esse monte de compromisso, esse ritmo frenético, a pandemia veio nos ensinar que podemos viver com mais simplicidade, com mais alegria, não é verdade? Tá aí então, preste atenção nesse hiperrealizador. Se pergunte, o que aconteceria se eu não fizesse? O que aconteceria? Conheço muitas pessoas que simplificaram muito a vida por causa desse momento planetário que estamos vivendo e falou, não tive prejuízo. Arrumei tempo para ficar com meus filhos, comecei a cuidar mais de mim. Eu, no meu caso, criei uma rotina maravilhosa. Paro para meditar, para fazer yoga, paro para brincar com a minha netinha. E olha que esse sabotador aí era muito sério, ainda é, mas era muito forte em mim. Achar que tinha que sair fazendo. Me lembro que na minha infância minha mãe não podia me ver quieta. Sempre botava a vassoura na minha mão, vou fazer alguma coisa. E às vezes isso ainda está muito forte aí. Então perceba que você pode modificar isso. E tem um outro autossabotador, estou no 5º já, que é o hipervigilante. Sabe aquela pessoa que não fecha os olhos para nada? Está sempre desconfiado. O hipervigilante é aquela pessoa que tem a crença que alguém vai roubar ele em algum momento. Que alguma coisa vai dar errada. Então, ele está sempre desconfiado. Ele está sempre olhando ali o que pode dar errado. Ele desenvolve uma identidade de medo muito grande. Ele passa a ser uma pessoa medrosa. Então, ele está no trabalho dele, aí entrou um chefe novo e fala, ele não conhece o meu trabalho, daqui a pouco vai me mandar embora. Ele é meio pessimista, esse hipervigilante. Ele está sempre olhando o que pode dar errado. É meio parecido lá com aquele crítico. Então, preste atenção. Não dá para controlar tudo o tempo todo. Sabe aquele negócio que a gente aprende? Eu aprendi muito desde pequena. Entrega para Deus. Entrega. Você não vai controlar tudo o tempo todo. Aliás, na sua vida, a maioria das coisas que estão aí são controladas pela sua mente inconsciente. As batidas do seu coração, o que você sente, o que você está experimentando, todo o equilíbrio aí do seu organismo, a sua mente inconsciente que cuida. E lá você não controla, porque se controlasse também não daria certo. Já imaginou você começar a falar, agora eu vou respirar, agora eu vou... Não daria certo. Então, isso causa ansiedade, isso impede você de dormir, isso faz você estragar relacionamentos. Eu conheço pessoa que ela fica tanto nessa autossabotagem do hipervigilante que ela tem medo de ser feliz. Quando o relacionamento começa a dar certo, tem um lado dessa pessoa que fala, não, melhor terminar, porque depois eu me apego muito, essa pessoa, sabe, me dá um fora. Pô, cara, que mandato é esse? Será que você não acha que você merece encontrar uma pessoa bacana? Você não merece ser feliz? Então eu tenho que identificar qual é a crença que está alimentando esse autossabotador. E aí tem um outro, que o 6º é a vítima. Ah, o vitimismo, meu Deus. O que é a vítima? Por acaso você conhece alguém assim? Não tá bom porque olha a pandemia. Não, eu não tô bem porque você precisa ver o que eu já passei na minha vida. A vítima está sempre atribuindo aquilo que ela sente, faz ou deixa de fazer a uma causa externa. Tipo assim, não é minha culpa não, sabe? É meu pai, é o trânsito, é o meu chefe. Então a vítima é aquela que fica ali alisando as suas feridas e com pena de si mesmo. E uma pessoa que é vítima,
ela só vai atrair agressor. Mesmo porque ela também tem autoestima extremamente frágil e ela vai estar sempre vendo o que não funciona. Então, é uma postura onde nós não confiamos na nossa capacidade, onde tudo que acontece parece que não tem nada a ver comigo. Então, qual é o remédio para a vítima? Autorresponsabilidade. Uma vez eu fui fazer um atendimento com uma pessoa e essa pessoa estava numa vítima e a vítima já tinha derrubado essa pessoa, literalmente. Nem sentar direito ela sentava para eu fazer o atendimento. E eu pedi para ela fazer uma coisa que eu sempre peço para os meus clientes, né? Pega um papel, coloca do lado o que está bom na sua vida e o que não está bom. Faça um levantamento disso. E eu percebi que tudo que ela escreveu lá foi com a lente da vítima. Meu filho que não me respeita, meu patrão explora de mim, minha situação financeira porque eu vivo de aluguel e o cara aumentou o aluguel, meu marido que não me compreende. Então, quer dizer, tudo que eu coloquei ali é como se a vida não fosse minha, né? Porque todos os problemas estão lá fora. E eu pedi que ela refazesse tudo. Então, assuma a responsabilidade. Porque tudo que te acontece é porque você permite. Eu estou com dificuldade de ter uma comunicação bacana com meu filho. Eu estou com dificuldade de ter uma conexão amorosa com meu filho. Eu estou com dificuldade. Eu estou com dificuldade de aceitar o meu chefe. Eu critico muito ele, o jeito que ele fala e faz. Isso está dificultando muito o meu trabalho. Eu também estou com dificuldade de pagar o aluguel e não consegui negociar. Falta recurso de comunicação. Não consegui negociar com o dono do imóvel. Eu reclamo muito do meu marido. Eu tenho uma necessidade de ser compreendida por ele, mas eu não sei me posicionar. E a partir do momento que eu falando, assuma a sua vida, assuma o que você sente e pensa, para de culpar o outro, pare de abrir mão da sua vida. Porque a vítima terceiriza tudo, né? Terceiriza inclusive a sua felicidade. Fulano me faz infeliz, e você está fazendo o quê? Então pare de entregar o mouse para o outro e assuma a responsabilidade. Essa é a sugestão. Você não é vítima de nada. Você veio para vencer. Agora, se isso é uma coisa tão forte na sua vida, entre em contato com esse sentimento, respire fundo e perceba de onde que isso vem. Provavelmente você vai achar algum evento, algum download que você deu lá na infância, uma conclusão que você chegou, uma crença que você instalou. Sabe? Aquelas situações em que os pais eram muito ocupados, não te davam atenção, e você teve que adoecer e ir para o hospital para poder ter amor deles. Quem sabe esse padrão está aí ainda? Quem sabe você ainda está ficando dodói para ter carinho? Então isso não ajuda. A programação neurolinguística fala da importância da gente ter confiança na nossa competência. Acreditar em nós. Somos um ser único, não é verdade? E a minha sugestão é da F5, atualiza isso. Aquela criancinha cresceu, ela não precisa mais adoecer para ter atenção. Dê a você o amor que você está carente do outro. Começa a olhar para você com carinho, com amor, começa a se tratar com mais respeito. E as coisas vão mudar a partir daí, pode ter certeza. Ainda tem mais, eu quero falar, além da vítima e do vitimismo, que é essa postura, que tudo lá fora está errado, que nada está bom e tudo está interferindo na minha paz. Facinho, né? Eu ficar na vítima, só que isso não ajuda. O próximo é o hiperracional. Aquela pessoa intelectualizada. Tudo que você fala para ela te conta uma história. Ela entende de tudo, mas não faz nada.
O hiperracional, ele tem um medo danado de mostrar a sua dor, ser vulnerável. Sabe aquela pessoa que não chora? Aquela pessoa que é racional demais, tudo ela justifica, tudo ela tem uma explicação, ela pesquisa, ela te mostra, ó, é assim que funciona. Esse negócio que essa mulher tá falando aí parece autoajuda, sabe? Não vai nessa. Ó, vou te mostrar aqui, ó. Tem sim, sabe? Tem sim uma situação que tá deixando todo mundo doente. É tipo assim. O racional, ele intelectualiza tudo. Em algum momento da vida, ele acreditou que tem que compreender as coisas para poder viver, para poder processar. E esse hiperracional, ele é meio que o homem ou a mulher de gelo, ele é frio. Ele não mostra os seus sentimentos. E ele consegue se blindar também dos sentimentos do outro. Decide muito as coisas aqui, ó, só pela razão. E é uma pessoa que acaba sofrendo. Uma pessoa assim, facilmente ela pode infartar. Por quê? Porque ela está ignorando um lado muito importante, que é o seu lado emocional. Então perceba que na vida, talvez em algum momento, você, para se livrar de alguma dor, você teve que entrar nas historinhas. Sabe aquela pessoa que às vezes brinca muito, que é divertida, que não sei o quê, mas na realidade ela não se conecta com nada? O hiperracional, ele não aprofunda nos relacionamentos. Tudo é fácil, tudo é aqui, ó. É meio que assim, tempo é dinheiro, isso aí não vai me levar a lugar nenhum. E o que eu sugiro? Perceba que esse coração que está aí não é de lata, que você pode sim desenvolver o consciente emocional, que você pode entrar em contato com seus sentimentos. Eu sugiro para você tirar um tempinho e procurar desfrutar da vida, saborear a vida, se conectar com as pessoas, exercitar mais a compaixão. Isso pode ajudar muito. Tem mais um, esse sabotador chamado o inquieto. Inquieto é hiperativo. Nada tá bom para ele. Ele começa uma coisa, ele vai para outra, ele conversa com todo mundo ao mesmo tempo, ele tem multitarefas, mas ao mesmo tempo ele não foca nada. O inquieto, ele é para fora, ele é divertido, ele é engraçado, parece um pouquinho com o hiperracional, só que o hiperracional ele é mais sério assim. Ele quer buscar fundamentação em tudo. Inquieto não, é aquela pessoa que acaba se acomodando muito porque não quer profundidade em nada. Imagina aquele marido que terceirizou a educação dos filhos para a mulher, para a esposa, e está sempre ocupado fazendo uma coisa ou outra, mas na realidade não está fazendo nada. E depois, às vezes, ainda vem criticando o jeito que a mulher faz, mas não aprofunda. Você quer deixar o inquieto mais inquieto, é sentar para conversar. Ele não se permite. E é fuga. Às vezes arruma algumas coisas como jogos, coisas que vai tirando ele de estar mais presente nas relações. Às vezes está no terceiro casamento. Já passou por não sei quantos empregos. Ele tem muita iniciativa e pouca acabativa. E aí também é algo para olhar lá. Às vezes até a alfabetização dessa criança foi uma coisa que não foi legal, começava num lugar, terminaria para outro, ia para outro, família que mudou demais. Então deixa a criança assim, parece que ela não cria raiz. E isso de alguma forma pode ser um grande sabotador. Aquela pessoa que fala assim, não, vai dar muito trabalho, vai demorar muito conseguir isso, é melhor não, e sabe, ela fica meio que insegura. E agora eu quero falar do controlador, que na realidade o controlador, ele se parece muito com o hipervigilante. Controlador é aquele que está sempre controlando os detalhes. Ele não relaxa também. Nada tá bom para ele. É aquela pessoa que vai dormir, fechou um olho, mas deixa o outro aberto. Nos cursos, nas vivências que eu faço, eu conheço de cara.
O hipervigilante e o controlador. Por quê? Você pede para fechar os olhos, respirar um pouquinho. Não, ele tem que ficar no controle. Sabe aquela pessoa que dentro de casa, quando vê, ela está controlando tudo? Ele que vai ao supermercado, é ele que fecha a porta, é ele que paga as contas, é ele que faz tudo. Só que ele faz e reclama. Só que ele não pergunta, ele não organiza para outras pessoas fazerem. O controlador não delega. Quando ele delega, ele às vezes vai lá e pega de volta. Então você imagina um líder controlador. Ele vai deixar o papel de liderança para poder ficar na tarefa. E quando ele sai da liderança e fica na tarefa, não tem ninguém lá. Né? Então é muito importante isso. Perceba os seus autossabotadores. O controlador é aquele, às vezes ele fica vasculhando o WhatsApp da esposa, vice-versa. Parece que não confia no seu taco, não tem autoconfiança suficiente e isso pode ser tratado. E o último, que eu já até falei um pouquinho, é o esquivador. Aquele que esquiva, aquele que não assume responsabilidade. Uma pessoa imatura, verde, sabe? Ele não assume responsabilidade e ainda às vezes culpa o outro. É um que está com dificuldade de amadurecer. E pode ser que tenha alguma coisa lá no passado muito forte que faz com que ele seja assim. O que eu quero falar para vocês é que todos temos sabotadores. Às vezes num nível mais elevado ou não, às vezes numa área mais forte ou não. E a boa notícia é que você pode olhar para isso. É que você pode desconstruir isso. É que embaixo desse comportamento que está criando algo que está impedindo você de fazer aquilo que você gostaria de fazer e não está conseguindo, existe uma crença que está sustentando isso. E existe um trabalho fantástico sobre isso da programação neurolinguística. Muitas vezes é muito rápido a gente compreender e trazer para a consciência aquilo que antes a gente não percebia. Qual é a causa raiz disso? O que está sustentando isso? E não adianta você ficar de novo, se inscreve no curso de inglês, ou de novo na academia, ou de novo começa um relacionamento e começa. Não adianta. É como passar uma maquiagem numa parede que está com infiltração. Eu tenho que buscar compreender a raiz disso. E isso é possível. Então tire um tempo para você se autoconhecer, procure ajuda. Eu estou aqui para te apoiar no que eu puder. Tá bom? Me deixa saber como isso está sendo para você. Acabou que o vídeo ficou mais longo um pouquinho, mas fique com a minha intenção positiva, para que a gente não permita que esses sabotadores venham tirar a nossa luz, venham nos impedir de realizar a nossa missão maior de vida. E depois eu vou gravar um vídeo para falar como é que nós podemos desconstruir essas crenças que estão nos prejudicando tanto. Um beijo bem carinhoso e se fez sentido para você, curta, compartilhe. Saiba que a minha intenção aqui é fazer você viver uma vida que realmente vale, priorizando você em primeiro lugar.